Hoje é domingo, 22 de novembro. Vocês sabem que toda vez que eu vejo esse dia dependurado na folhinha na porta da geladeira, duas coisas me vêm à cabeça nesse dia de 22 de novembro. Uma é que meu tio, o irmão caçula da minha mãe, faria 84 anos hoje se estivesse vivo. E o segundo fato é um episódio que quem é da minha idade vai se lembrar. Foi no 22 de novembro, exatamente há 57 anos atrás. Eu tinha 11 anos, tinha acabado de completar 11 anos, estava na sala de casa, onde que a sala de casa era uma sala comprida, aquela casa de classe média, uma salinha pequena onde que tinha um piano, a televisão no seu lugar ali, um sofá-cama, uma cadeira para assistir televisão. E assim, à tarde, vamos dizer, acho que umas 4, 5 horas, que isso nunca existia porque não tinha transmissão ao vivo, eis que a voz do Heron Domingos, né, que era o apresentador do então Repórter Esso, que era o grande jornal da época, que passava na TV Tupi, invade a sala de casa dizendo que aquela hora tinha sido assassinado o 35º presidente dos Estados Unidos, nada mais, nada menos do que John Maynard Keynes, que foi assassinado no 22 de novembro de 1963 na cidade de Texas, que é o reduto dos republicanos até hoje. E, voltando a essas datas, a gente nunca esquece, né? E eu também nunca me esqueci, da chegada do homem à Lua, por exemplo, como a gente não se esquece do 11 de setembro, onde a gente estava. E por falar em chegada à Lua, o homem à Lua, nós continuamos aqui na nossa GEA, né, como inquilinos da GEA, nesse 22 de novembro desse ano que não acaba nunca, de 2020. E, por falar em Lua, nós continuamos ainda com os nossos mandatários políticos que não acreditam que o homem chegou à Lua e tampouco que a Terra é redonda, vejam vocês. Mas mesmo assim nós continuamos na nossa trincheira aqui e só a poesia nos salvará de tanta besteira deste mundo. Muito bem. Depois desse longo introito completamente inútil, a nossa nau da língua portuguesa ancora novamente das Gerais. Depois de ontem, fazemos um breve intervalo para lembrar do navio negreiro, né, que é tão atual ainda, né, com o preconceito racial desse país. Nós voltamos ao final do século passado, quando nasceu, em 22 de outubro de 83, na cidade de Diamantina, onde nasceu também Juscelino Kubitschek, o poeta e historiador Abílio Velho Barreto. Não confunda com Velho Barreiro, por favor, não é piada pronta. Velho Barreto nasceu em Diamantina, como eu disse, morreu em Belo Horizonte em 17 de julho de 1957. Lembrando que Belo Horizonte tinha acabado de construir quando ele nasceu. Então, jovenzinho, em 1890 e pouco, ele muda para Belo Horizonte e ele passa toda a vida em Belo Horizonte. Belo Horizonte era uma cidade em construção, assim como foi Brasília, né? Meu amigo Falcoste, que é o arquiteto que estuda essas coisas, pode explicar melhor do que eu sobre Brasília e Belo Horizonte. O Abílio publicou seu primeiro livro de poemas em 1900, usando o pseudônimo de Francisco Amado Júnior. E os críticos literários dizem que o Abílio Velho Barreiro tem uma estética concretista e procura expressar um mínimo de sentimento por meio desses parâmetros de uma escola realista, nos moldes da linguagem difundida ainda nos primórdios do parzianismo. Mas nós vamos checar isso, que eu vou ler 3 pequenos poemas de Abílio Velho Barreiro, que eles não têm títulos, então eu chamo de poema 1, poema 2 e poema 3. Poema 1. Cai a chuva impertinente, que tristeza existe em tudo. Na rua anda toda a gente, de capa ou de sobretudo. É assim que na praça em frente, no seu manto de veludo, formosa moça impaciente,
Espreita o tempo sisudo, vem o bonde, um banco escolhe. Lesta e séria, as saias colhe, com graça quente e suprema, e então, no bonde subindo, mostra ingênua um quadro lindo, roliço palmo de perna. Era assim, no começo do século passado, um poema, vamos dizer, erótico. O poema 2. Sobre a capota descida de um automóvel, bonitas colombinas, senhoritas, enchem de graça a avenida. De perto, longe, em seguida, pierrots, em altos catitas de serpentinas, 1000 fitas atiram-lhes. Doce lida, sob chuva policroma, de confete, em meio aroma, etéreo que em tudo adeja, trava-se a luta sem briga, enquanto o povo formiga do carnaval na peleja. O poema 3 é uma ode à Diamantina e diz assim: tenho-te n'alma o retrato, trago-te bem na retina, berço meu saudoso e grato, minha terra Diamantina. Vejo a casa é pequenina, murmura ao lado um regato, em frente há muros em ruína, roseiras bravas e mato. Desce a rua em rumo à palha, e à esquerda, se não me falha, nada de tudo que vi, lá está minha mãe rezando, e eu, junto dela brincando, na casinha em que nasci. Esses mineiros lembram muito, né, como se lembra aqui, lendo este poema, Itabira, né, que tem o sentido oposto a Itabira de Drummond, é um quadro na parede. Este aqui, a Diamantina, onde ele nasceu, e também nasceu Juscelino, é um quadro vivo para ele. Só a poesia nos salvará. Um bom final de domingo e até amanhã a todos e a todas. Beijos.